Olá, esse é mais um episódio do programa Maga Entrevista e hoje eu tenho a alegria de receber aqui a Pan Ribeiro, astróloga e taróloga, mais conhecida como a Bruxa Preta. Oi, Pan, tudo bem? Olá, pessoas! Eu estou muito feliz por estar aqui participando dessa entrevista. Já tinha um tempo que eu acompanhava a Magá, e aí, quando você mandou o convite, eu fiquei assim, muito Ah, lisonjeada, porque eu admiro muito. Eu já tinha visto também a entrevista com outros amigos, né? E aí eu falei, ai, gente, espero que um dia o meu momento chegue. Chegou. que bom! Se eu soubesse, tinha até te chamado antes, assim, como eu te falei, como eu não te conhecia, eu falava, ai, será que eu chamo ela? Aí que bom que deu certo. E aí, gente, olha só, normalmente eu pergunto para a pessoa sobre o que ela quer falar e a Pan falou que queria falar sobre as arcanas do tarô. Então, a minha primeira pergunta para você, Pan, é por que você escolheu falar sobre esse assunto? Bom, primeiro porque, assim, eu sou uma pessoa que trabalha muito com a energia das arcanas, né? Do tarô. Eu acredito muito nessa potência e para os caminhos que elas nos levam, né? Desde ali da primeira que surge, que é a sacerdotisa, e que inclusive ela tem aí uma ligação com o meu dia de nascimento, né? Ela faz parte desse meu trajeto, até, né, as outras. Mas eu acredito que elas dão um passo inicial, né, nessa jornada do louco, que pode ser a jornada da louca também, né? E trazem todo um poder mesmo de reconhecimento. Eu me reconheço muito em cada uma delas, né? Por cada uma ter uma característica, uma forma de se apresentar simbolicamente nas cartas, né? Todas estão ali inseridas em todas as mulheres, assim, né? E como eu já gosto de trabalhar com essa coisa, né, da energia da mulher, né, tanto o sombrio quanto o contrário, mas não apenas como se fosse nesse aspecto do gênero, né, porque as cartas não são sobre gênero, Sim. né, mas é muito pela energia, né. E aí eu tenho esse ano investido um pouco mais em trabalhar essa energia com as arcanas, justamente porque eu venho de um contexto em que eu estou muito vinculada à energia yang, né? A da racionalidade, da Uhum. razão. E a gente pensa que não. A gente pensa assim, isso aí é só com homem. Não. Nós mulheres temos e muito. E eu tenho muito. Eu falei, não, vamos olhar um pouco mais para esse outro aspecto e o que, que ela tem para me trazer, né? E aí eu achei que seria bacana falar sobre isso. Ótimo. E assim, quando você pensa nas arcanas, assim, qual é a primeira arcana que vem na sua cabeça? Ai, a primeira veio a Imperatriz. Eu acredito também porque ela tem sido, principalmente desde que começou a pandemia, ela tem sido a principal ali influenciando na minha vida, principalmente num reconhecimento em relação a valores, a alto valor, né? Eu não tinha nada, tudo jogado. E eu sinto que a Imperatriz, por mais que as pessoas gostem de relacionar ela, né, à gravidez, ela sempre está ali, imersa, é a Uhum. gravidez, é a maternidade. Eu não vejo ela só como esse contexto. Aliás, eu vejo essa fertilidade para todos os âmbitos da vida. Sim. Ela é muito geradora, né? Então, ela tem sido essa parte no meu caminho, desde que começou a pandemia, até em relação a os aspectos mais sombrios dela, né? A questão assim de apegos, talvez algumas dependências, obsessões, né? Que surgem e aí você precisa enxergar e falar, opa, isso aqui também é sobre mim. Sim. Eu acho. Então, E aí, desculpa, acabei de não, interromper. pode continuar. Não, eu só ia comentar com você, assim, que eu acho que ela é uma carta que ela fala da gente ocupar um lugar, né, de Isso, imperatriz, porque a gente é sempre imperatriz de alguma coisa, pelo menos da nossa própria vida, né? E às vezes eu acho que a gente esquece disso, a gente está sempre é. valorizando o que dá errado, ou as coisas que a gente vai correndo atrás e não consegue, e tudo que a gente consegue, né? Onde fica? Isso. Exatamente. Às vezes a gente fala dela por ser abundante, né? Essa coisa abundante. E eu nunca tive uma boa relação
Isso eu falo até na terapia com a minha psicóloga. Eu nunca tive uma boa relação com o que tem aí um vínculo com abundância, prosperidade. Eu sempre fui muito assim, ai, não quero olhar para isso porque a minha relação é prosperidade é dinheiro. E não, inclusive foi ela que me ensinou prosperidade, não é só sobre isso não, minha anja. Não é só sobre isso não. Você precisa ir trabalhar melhor, inclusive enxergar essas energias de cima, né? Porque é justamente esse pensamento seu sobre tão limitado, né, que está te limitando. Foi um puxão de orelha, assim. A gente recebe das cartas, né? Sim. E aí o que vem junto, as outras cartas que vem junto, né? Sim. Eu acho que ela tem isso, e também outra coisa que eu acho muito interessante na Imperatriz é a gente pensar a Imperatriz em relação ao imperador, né? Porque eu acho que ela tem um jeito de governar que ele é mais suave, e não significa que ela é tonta, porque afinal de contas ela é a Imperatriz, ela tem a espada dela, ela tem, a espada não, né? O cetro dela, ela tem o escudo dela, a cadeira que ela senta, só que eu acho que é um jeito de governar um pouco mais aberto, assim, né? É aquele tipo de pessoa que ouve o outro, que tem uma maneira mais humana, não sei se é a melhor palavra, para exercer, né, o poder. Quando eu falo poder, na melhor maneira, no melhor sentido possível, né? Porque às vezes o imperador, que eu acho que é uma carta curiosa também, que tem muitas mulheres que falam muito mal da carta do imperador, assim. E eu acho que às vezes elas não esquecem que nós mulheres, muitas vezes a gente precisa ser imperador. Sim, eu acho que é quando a exatamente. gente fala um não mais rígido, né? Esse tipo de coisa. Só que é uma carta muito mais dura. A Imperatriz tem uma maneira de fazer a mesma coisa sem ser tão ríspida, eu acho. Sem ser tão, tá, né? Isso é isso. Ela não vai assim. Depende também, né? Mas eu acho que ela não vai pegar numa ferida. O imperador ele tem um lado muito direto, mas ele também não funciona sem a imperatriz, né? Tanto que uma coisa que eu acho bacana é que no tarô de Marselha, ela tá de frente, enquanto o imperador ele tá de lado, né? E virado justamente para ela, né? Então, assim, ela tem o domínio dela ali também. Ela não é tonta, né? Ela não é ingênua, muito pelo contrário. Tem um movimento, eu acho que da Imperatriz até, muitas vezes mais estratégico do que o do Imperador. Sim, pode ser, é verdade. Em Acho alguns pontos. Ela tem uma calma, né? O imperador está sempre meio em estado de alerta, com aquele pezinho lá pronto para levantar, né? Verdade. E qual é a sua imperatriz favorita, assim? É de que baralho? Cara, eu já vou aqui até trazer, que eu deixei ela aqui do meu lado. Que é a do Santa Morte, né? E como vocês podem ver, essas flores amarelas, para mim, fazem muito sentido, né? Em todo o contexto dela. E aí, o que eu acho bem interessante é que aqui no leque a gente tem, tipo, a imagem do rosto bonitinho, né? Enfim, padrão. E aí, atrás desse leque é a caveira, né? Ela segurando o cetro. E eu vou até mostrar que é interessante, porque essa é uma carta que complementa a carta do imperador, né? Então, os dois, eles meio que estão juntos, assim, né? No da Santa Morte. E novamente, assim, Lindo ela esse do baralho. lado. Eu acho muito bonito. Esse daqui, um que eu gosto muito, é recente, eu comprei ano passado, que é de uma atriz, inclusive, que participou das Jovens Bruxas, a Rachel True. E aí já tem essa imperatriz mais cabeluda, aí eu já me identifico com ela, né? Que ela é pretinha e tudo mais, né? Bonita. E o cetro ali, iluminadíssimo. E sempre vai ter essa coisa da natureza em volta, né? E aí, assim, fora a Imperatriz, qual você acha que é a arcana, assim, mais misteriosa, que ela revela algumas coisas que a gente não imagina? Tipo, quando a gente aprende tarô no começo, não é algo associado àquela arcana, só que quando a gente vai se aprofundando, parece que a arcana vai trazendo para nós. Olha, sabe, eu não sei se misteriosa, mas eu vou dizer que para mim ela é um desafio até hoje, assim. Todo esse tempo eu ainda olho para ela e fico, cara, você é uma incógnita, que é a justiça.
eu não sei o que que acontece, assim, toda vez. E aí eu acho que é algo que eu ainda tenho que trabalhar com ela. A gente ainda tem que bater um papo. Hum. Mas toda vez que ela surge, eu fico encarando, encarando, e eu vejo como se ela soubesse algo que eu não sei. E é claro que ela sabe, né? Sim. Provavelmente ela sabe, né? E, e ela me demonstra, por mais que tenha essa coisa da balança, né, e tudo mais, ela tem muita certeza da posição que ela tá, né, pra mim. Ela é uma carta que, Sim. cara, eu sempre olho pra ela e eu fico, o que você quer me mostrar? O que você quer me dizer? Porque eu não acho que ela é baseada só naquela questão do, ai, justiça seja feita. Ai, sabe, essa coisa estereotipada sobre o que é a Sim. justiça, né? Mas eu sempre fico muito reflexiva com ela, muito. E às vezes é sobre isso, né? Ficar reflexiva. Eu acho ela uma carta bem curiosa também, porque ela é uma carta muito firme, né? Parece que não tem Isso. muita conversa com ela. É, E eu é, entendo que você fala, apesar dela ter uma balança, não é alguém que está aberto para falar assim, ah, o que que você acha? Né? é, Parece que ela falou, olha, eu já coloquei tudo aqui nessa planilha, é essa a resposta para você, minha filha, sabe? exato. Tem uma... Exatamente, é isso, exatamente isso que você falou. Me parece que ela sabe o que ela tá fazendo, ela é muito firme, e você não vai chegar ali, por exemplo, ah, o que que eu faço? Não, ela já tá te mostrando, é isso. Tá? Sim. É muito esquisita. Eu acho que o que ela tem é que ela não tem negociação. Tem uma É, justiça que eu acho especialmente bonita, sabe como é a justiça da Nosotras Tarô? ai, sim, Eu é acho ela muito linda. simpática, eu acho que ela parece Nanã, né? O orixá, a Sim, orixá, porque sim. ela tá com Nossa, e a, faz sentido até essa porque relação. ela tá com a espada abaixada, né? Então ela parece alguém mais simpático, porque a maioria das justiças elas Ela tá passam lá pela com a situação espada. que você falou, a justiça do tarô mitológico, que é a Minerva, se eu não me engano, eu Sim. confundo às vezes um pouco o nome desses mitos. Nossa, você olha para ela, dá vontade de você sair correndo. Ela ainda tem aqui esse chão quadriculado, Eu né? tenho. Tudo Eu não sei. perfeito. Eu acho que eu tenho medo da carta, e eu tenho que parar com isso, né? Mas eu acho que eu tenho medo da carta da justiça, porque sempre que ela aparece, ela tá falando, olha, parece que ela tá que nem mãe, assim, olha, você fez alguma coisa Sim, errada. eu E não entendo. é esse o propósito dela, né? Não, não Muito é. pelo contrário. Não é esse o propósito dela. E a estrela que você estava me falando antes da gente começar a Ai, a gravar? estrela, ela é o amor da minha vida, né? Uma carta assim que eu acho que foi a primeira que eu tive uma conexão, porque eu estava num processo da minha vida, e aí tudo elas têm uma relação com o Sim, processo da vida, né? Mas eu estava num processo da minha vida de muitos desafios, né? E já sabe aquela coisa tipo, quer saber? Tem fé em mais nada, não quero mais saber de nada que tenha relação com, enfim, pessimista nível hard, assim. E aí a estrela surgia toda hora. Seja em questão da carta caindo, alguém falando, comentando, e eu ficava, ai, cara, vamos enxergar melhor o que está acontecendo, né? E aí eu descobri que é uma carta que tem como correspondência astrológica o signo de Aquário. Eu sou aquariana, né? ah, Eu você é falei, ah, tá. aquariana, que Eu ótimo. sou. E eu falei, ah, olha, ela realmente está ali segurando um jarro com água e nua, despida. Assim, ela é aquilo ali. E isso me encantou, né? Eu falei, cara, eu acho que é não só porque ela me fez resgatar a fé, mas não no sentido, como eu posso dizer, pragmático de fé, dogmas e normas, mas de entender que a fé é muito maior do Sim, que o que a gente aprendeu toda a nossa vida, né? E que sim, sempre tem uma esperança ali no meio, mas também é esse o cuidado que eu tenho que ter com a estrela, porque tem esperança, mas a gente fica esperando, sim. né? Tem É, é, esperança? Tem, não dá mas para não é sobre exagerar. esperar, senão a gente Sim. fica esperando, É, né? eu acho que essa é uma carta que ela tem muito a ver com a gente acreditar muito em quem a gente é, né? É como se falasse assim, nossa, é isso que eu tenho? Tá bom, eu vou fazer com isso.
Uma pena que eu não me preparei, mas depois eu vou te mandar, porque uma vez teve uma discussão sobre a carta da estrela num curso de tarô que eu fazia lá do Bruno Eno, e eu fui defender a estrela lá, que tinha alguém falando mal da estrela. E aí uma moça me mandou um trecho de um livro que era perfeito assim para a carta da estrela, mas eu tenho que encontrar aqui para poder te mandar. Mas era uma coisa que falava sobre a gente olhar uma pedra e ver que ali tem um templo. E eu acho que a estrela Nossa, tem um faz pouco a muito ver com sentido. isso, da Faz muito gente, sentido. do como a gente está enxergando, né? Quem a gente é e Nossa. o mundo que a gente habita, o mundo que a gente está. Faz muito sentido, porque aí a gente até pode entrar nessa questão do tipo que a estrela traz, ela tá com pouco mesmo. Tá nua, Sim, né? Pelada, ela não tem. é, Mas ela tem o suficiente que é aquele jarro da água e, enfim, é purificador. Mas ela pode trazer também um pouco dessa sensação do que você quer, que é diferente do que você precisa, né? sim, Porque verdade. às vezes a gente quer tudo, a gente quer muito. Mas aí ela te traz para uma realidade. Não, você já tem tudo o que você precisa. Então, não tem muito assim, a gente perde a fé, acontece, né, esses Sim. movimentos, mas tá ali, né, em nós. Eu acho que tá muito no interior. Uma carta que, assim, uma vez eu defendo ela também, né, mas eu vi um amigo uma vez falando, a estrela, nossa, é a iludida do rolê. Como assim? Não, eu não vejo ela como a Eu também iludida, não vejo, né? não. Não vejo. Eu acho que ela só tem muito essa ligação com. Diferente da Lua, né? Mas ela tem o inconsciente ali agindo muito diferente da Lua, né? Sim. Não acho ela iludida, não Não, eu sei. também não. Acho que a Lua, sim. Porque eu acho que a Lua se confunde, né? A Lua tem uma É. inconstância. A estrela não tem uma inconstância. Uhum. Ela simplesmente é isso que tem, então ela vai acreditar e vai apostar nisso, né? Sim, sim. Mas eu acho interessante observar todos esses pontos, né, que as pessoas trazem sobre as cartas, sobre a estrela, É, porque às vezes assim você vê, até que faz sentido, né, dependendo do, que nem eu falei, a estrela é aquilo. Quem acredita sempre alcança, esperança, né, sim, mas você vai esperando, esperando e tá iludindo, né, se iludindo nessa espera. é. Mas eu não vejo ela ainda tão assim, dessa maneira, né, que eu É, defendo. e eu também acho bonito que quando eu vejo ela jogando, devolvendo a água para a terra, parece que ela está oferecendo os dons dela para o mundo, né? Isso que a gente sempre ouve, que a gente nasce com vários dons e que é nossa obrigação, né? Assim, nosso Sim, compromisso, de alguma maneira, colocar isso em movimento. E eu acho que isso que ela sim. faz quando ela devolve a água para a terra, é como se ela falasse, ó, tá aqui, ó, se você precisar, tá aqui, eu tenho. Então eu acho uma carta muito bonita. Outra carta que é mal falada e eu fico muito brava é a carta da temperança, que, que falam Essa carta mal da da carta da temperança. temperança. Acho que é coisa dos jovens, porque assim, eu acho uma bênção a carta da temperança, porque ela é uma carta que ela calma, né? Eu sou Ah, ariana, sim. então eu preciso muito da carta da temperança. Faz sentido. Jogando a água de um jarro para o outro, ela tem asas, né? É uma carta muito poderosa, se a gente for pensar. Eu acredito que como a gente, eu não sei, né, para as outras gerações, mas a gente está numa geração onde tudo é muito rápido e por isso que a temperança deve dar uma irritadinha, né? Porque ela fala, não, não é nesse tempo que você quer. Sim, Não pode é ser isso. agora, né? Mas não só isso. Eu acho muito que ela harmoniza, né? Ela é uma carta expansiva demais, né? Ela geralmente quando ela cai para mim, eu sempre vejo algo de, putz, você está expandindo tua consciência, mas não dessa maneira superficial, é que o negócio está abrindo, né? E não é de maneira incisiva. Ela não é uma carta Sim, incisiva. não. Ela é alquímica, né? Nossa, eu acho linda. Hoje eu acho linda, mas eu já fui do tipo que, ai, É, temperança. eu Não. acho que ela tem, e ela fala de um autocuidado, né? Parece a gente cuidando da gente mesmo, temperando a gente mesmo, assim.
Eu acho uma maravilha, assim, uma saúde, sabe? É A isso, carta da saúde temperança. O é que uma mais carta que que tem fala de cuidado demais. que a gente não falou? A gente falou da a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela todo mundo relaciona a mistério, né? Ela é É, misteriosa, assim, ela é uma misteriosa. Vamos, porque ela tá naquele monte de sim, véu, né? Tem o livro nas mãos que ninguém sabe o que exatamente tem naquele é. livro, E que ela não né? está lendo, né? Ela está olhando É, para outro lugar, você pensa, nossa, gente, exato. o que será que distraiu ela, né? E eu tenho às vezes a sensação que a sacerdotisa ela meio que desnuda a gente, mas ela desnuda a nossa alma, assim. Então ela vê essa profundidade, ela acessa isso e você só quando cai nela só vai, flui, né? Sim, É uma carta assim que para mim tem toda uma profundidade e esse mistério, mas porque ela me passa às vezes a sensação da sabedoria, e até tem um tarô que eu não tô com ele agora, que é Brasília, Afro-Brasília, que a sacerdotisa ela é representada por Nanã, a orixá. olha, E é muito interessante porque tem a Nanã ver ela também. também tem sabedoria, é anciã, né? Embora você vai encontrar a sacerdotisa em alguns decks mais jovens também, né? Mas ela tem um negócio de, por exemplo, Nanã, falando da orixá, ela tá ali mexendo com a lama, com a terra, e o que, enfim, tá ali se regenerando, né? E aí você volta dessa profundeza mesmo, dessa lama que é como te aduba, enfim. Eu briso muito na sacerdotisa. Eu acho, é isso, Sim. ela faz eu brisar. E ela, eu acho, ela, apesar do significado dela não ser misterioso, ao mesmo tempo ele é, porque eu acho que ela convida a gente para um mergulho interno, mas que o caminho que a gente vai pegar ali vai de cada um, né? Porque ela tem essa questão da subjetividade de cada um, Sim, né? Que é por isso que eu falo, ela desnuda a nossa alma, mas é aquilo, é a sua, né? Que é diferente de sim. como ela vai desnudar a outra É, pessoa. E ela é. pega nessas informações, assim, no ar, E eu nesse acho mergulho. interessante porque, no fim, ela é uma carta que prega o silêncio, né? E a gente Nossa, vive num sim. mundo muito barulhento. Mesmo quando a gente está sozinho, ou a gente está no celular, ou está vendo uma coisa na internet, e ela fala, ó, nem o livro, no fundo, né? É Porque nem o verdade. livro mesmo ela está lendo, ela está. Então eu acho que é sempre um chamado importante, assim, para as mentes barulhentas. Nossa, sim, porque eu, por exemplo, sou uma overthink, penso muito, Nossa, muito, muito. eu Sim. também. Penso e vejo Ultimamente coisas. até, não é? Até demais. Só que ela convida a gente para esse silêncio, né? Para às vezes, olha, a resposta vai ser no silêncio, não vai ser no barulho. Não é no barulho. Você Sim, vai encontrar a resposta olhando mais para dentro. E para olhar para dentro, a gente precisa geralmente silenciar, sim. né? E aí, Pan, você considera, tipo, essas cartas que não. Quando você fala arcanas, você inclui aí as cartas que não são exatamente uma figura, por exemplo, a força ou a morte. Ah, eu incluo, mas é isso. É que depende muito dos decks também, porque, Sim, por exemplo, eu acho que no deck da Pamela Smith, por exemplo, a morte ela é aquele cavaleiro, né? E é o nem cavaleiro. é uma arcana, né? É um É, arcano. né? Então eu considero quando, por exemplo, no Nós Sim, Outras é arcana. Apesar sim. de que Sim. Nós Outras todas são É que arcanas, quando a né? gente ouve esse nome, né, como chama a morte, a carta poderia É, chamar o fim ou alguma coisa assim, exato, né? exato. E então a gente remete, mas eu entendo, assim, ela não é exatamente, né, porque a morte mesmo não é uma figura como a sacerdotisa ou a Sim. imperatriz. A força eu considero uma arcana, porque geralmente ela sempre vem muito nessa imagem, né? Dessa Sim, energia. Eu considero ela uma arcana. A morte eu considero, depende do deck, sim. né? Depende do tarô que tá usando. Por exemplo, eu vou mostrar da Santa Morte, porque é uma morte, inclusive, que vem escrito Santa Morte, e ela tá grávida. E eu acho incrível, né? Nossa, Porque
a gente dificilmente vai relacionar a morte a nascimento, assim. Sim. Eu não sei explicar, né? Mas eu acho que faz sentido também. Porque para mim a morte é também um renascimento. E essa moça grávida, nossa, Eu acho que a morte é mostrar. um renascimento, mas na hora da carta da morte, é a hora da morte, né? Isso, Não ainda do isso. renascimento. Então, eu acho animador no deck a morte está grávida, porque é como se essa mensagem ficasse clara, que nem aquela música do Gilberto Gil, né? Que fala tem que morrer para germinar. Isso. Então ela vem assim, né? E é muito louco porque ela tá grávida e meio que orando para esse berço e tem a foice, né? De assim, Nossa, de sempre, né? E aí eu acho interessante porque ela também tem aqui esse tempo, né? Esse reloginho de areia. ah, tô vendo. É muito interessante para mim observar essa carta, porque a morte geralmente ela é o cavaleiro, né? Sim. Nossa, tem todo o pessoal decapitado no chão. Ela é muito ativa, né? E aí nessa É. carta não. Ah, que bom, Pan. Então eu vou falar. Você tem mais alguma coisa que você quer falar sobre as arcanas? Que aí eu vou pedir para você tirar uma carta para ser um conselho aqui para nós e para Ah, quem está assistindo essa entrevista. bom, olha, sobre as arcanas, eu acredito que assim, todas têm sua beleza, né? Porque eu sei que algumas pessoas têm, essa aqui é melhor, essa. Não, não tem melhor. Todas têm a sua beleza. E eu não digo essa beleza padrão, não, porque elas vêm para desparadonizar, né? Sim, Às vezes, para acessar essas arcanas, é sentando, olhando para elas mesmo, senta, olha e conversa. E as respostas chegam, né? Trabalhar com elas é muito, muito bacana. Todas as cartas, né? A gente não sim, está aqui para sim, todas, gente. sim. Taróloga dificilmente É, vai falar. às vezes tem Trabalha. umas fases, né? Que a gente está É, mais com uma carta, mais com a outra. sim. Tem sempre essas fases mesmo que você sente mais, por exemplo, a Imperatriz, que nem eu tô no momento Imperatriz, tô tentando entendê-la na minha vida. Ah, mas eu tive a fase da Estrela. Quem sabe vai chegar aí a Justiça, que para mim ainda é uma incógnita, Sim, né? Mas todas são importantes. sim. Então, tira um conselho aí para nós. Pode usar. Bom, usa o baralho que você quiser, fica à vontade. Ah, já que eu tô aqui, né, falando tanto da Santa Morte, eu vou tirar com ele, tá? Não Tá tenho bom. medo das caveiras, gente, são só caveiras. Eu gosto bastante dele, então vamos ver o que traz. Ah, achei interessante, veio 3 de copas. O Olha pessoal só, tá um encontro aí felizinho, é um no no encontro. cemitério. Aham, e é muito louco, né? Eles estão em cima de um caixão com um coração no meio e tomando as bebidas. Olha só. E o que que você lê aí para esse Ai, gente, conselho? olha, eu acredito que 3 de copas, embora principalmente nessa carta tá falando de uma celebração, né? Ainda mais isso aqui, no meio do cemitério, gente, eles estão celebrando a morte, praticamente. Né? Inclusive existe nessa festividade. Mas eu vejo como uma carta que fala muito de reconciliação, de às vezes de você para com você mesmo, né? É, porque, embora tenha todas essas figuras e elas estão interagindo entre elas, estão felizes, celebrando, né? Eu sei que no momento a gente não está muito para celebração, Sim, faz muito sentido, não tem nem como cobrar das pessoas essa celebração, né? Mas dentro disso, acolher, nos reconciliando com quem nós somos, né? E, cara, eu acho que é muito sobre aproveitar esse acolhimento para se curtir, porque é uma carta que fala se curta, né? sim, Porque a gente não sabe o dia de amanhã e o presente a gente sabe. Né? sim, Então, para mim, aqui eles estão muito, ó, o presente é isso. Amanhã, né, a gente não sim. sabe. Eu tenho esse sentimento com essa carta. Se você Ela me leva para precisar, muitos lugares. para você tá lido ou você quer tirar uma carta a mais? Eu posso aproveitar? Pode, se você quiser, tira um Ah, arcano maior. gente, saiu o sol. Olha que ótimo. Realmente, gente,
as É para cartas estão bem comemorar. interessantes. É. Comemorar. Eu acho que às vezes também pode ser, claro que não é para a gente comemorar, não dá para comemorar o que está acontecendo no mundo, né? Mas às Não. vezes, tem coisas da nossa vida que parece uma morte, um drama, algo que a gente é obrigado a deixar para trás, que às vezes até foi por causa da pandemia, um trabalho que não deu mais para continuar, uma casa que você teve que mudar, e aí às vezes essa mudança é boa. Então, não sei, acho Sim. que pode ser uma mensagem nesse sentido, assim, Eu né? vejo muito nesse sentido. Eu vejo muito como duas cartas que falam, olha, a gente tem, e aqui também, né, os personagens tocando o violão, Sim. festejando, né? A Adorei gente não esse tem parágrafo. realmente, né, muito o que comemorar agora, mas nós temos o agora, né? Dentro do possível, estamos tentando manter a nossa saúde física, emocional, espiritual, né? E talvez aproveitar esses pequenos movimentos, Sim, porque a gente às vezes está muito ligado a um passado, né? E o passado ele não tem mais como mudar. E o futuro a gente pode até tentar ver pelas cartas, mas né, a gente não sim, tem aquela firmeza do futuro. Mas o agora sim. E é sim, o que eu tenho tentado fazer, sabe? Olhar sim, mais para o presente, olhar mais do que eu possuo nas minhas mãos e o que eu posso fazer com o que eu tenho nas minhas mãos, né? Porque senão a gente entra também num excesso de cobrança, num excesso de culpa, né? Talvez essas cartas possam falar também de válvulas de escape, né? Porque sim. são momentos, né, de buscar algum hobby, arte, a Verdade. arte, ela A arte nutre, né? salva, exatamente. Então, eu vejo muito aqui a questão da arte, ainda mais nesse sol, eles Sim, cantando. verdade, verdade. A gente ouve música, lê, ir ao cinema, quer dizer, ver filme em casa, né? Não tá dando para ir ao Sim, cinema. Mas, sim, enfim, se nutrir nutrir-se disso de aí. arte. É. Que maravilha. Muito obrigada, Pan Ribeiro. Adorei. Vamos marcar mais vezes. Você aí que não segue a Pan, faça isso já. O Instagram dela é Bruxa Preta e ela posta bastante lá. Ela tem baralhos bem diferentes, assim. O canal dela é muito, muito bom. Muito obrigada, Pan. Ah, eu que Fiquei agradeço, muito muito feliz com a sua obrigada. presença aqui, viu? Muito obrigada, obrigada a todo mundo. Um beijo. Beijos. Tchau, até mais.